Isso aí que você tá ouvindo é uma banda japonesa chamada Baby Metal, que toca um estilo de kawaii metal e considerada por muitos uma das principais bandas da nova geração do metal. Eu sei que você, metaleiro raiz, pensou agora, mas isso nem é metal! Calma aí, Headbanger, que esse episódio nem é sobre isso. Alguns dias atrás, eu precisava ir pra Pinheiros entrevistar uma pessoa pro meu podcast. Perguntei pra minha filha se ela não queria ir junto, já que ela tá de férias da escola, e ela topou. Quando tá só eu e ela no carro, a gente conecta meu celular no rádio e intercalamos entre uma música escolhida por ela e uma por mim. Baby Metal claramente é uma escolha dela. Sometimes I wanna disappear. Yeah. Vai. E acho que dá pra perceber que essa é minha. Em uma sexta-feira ensolarada, a gente chegou por volta das 13 horas no Mercado Municipal de Pinheiros, que eu não conhecia, que fica ali do lado do Largo da Batata, em São Paulo. A gente tá aqui pra encontrar um cara chamado Pedro Castilho. Eu conheci o Pedro em um happy hour em São Paulo que foi organizado pela Brex, uma startup fundada por brasileiros e que tá fazendo mega sucesso. Na verdade, eu já conhecia ele antes. O Pedro tem um perfil no Twitter chamado Coproduto, onde a foto de perfil é um polvo e ele fala bastante sobre carreira, programação e também gestão. Já seguia ele um tempo lá, antes de conhecê-lo pessoalmente. Na verdade, eu nem saberia que era ele no evento se ele não tivesse vindo me falar oi. E eu chamei ele para uma entrevista porque eu tinha tido uma ideia de conteúdo. Há pouco mais de um ano e meio, eu conhecia muito pouco sobre startups. Eu não sabia de verdade como elas funcionavam. Até ir trabalhar em uma, a Alvin. E aí eu fui estudar mais sobre esse universo. Se você quiser saber mais sobre como foi essa história de conseguir esse emprego em uma startup da Estônia, conto mais sobre isso no episódio 7, link na descrição. Bem resumidamente, uma startup é uma empresa em fase inicial, geralmente composta por 2 ou 3 fundadores que têm uma ideia e querem construir um negócio em cima dessa ideia. E muitas vezes essa ideia aí já está em forma de um produto que tem funcionalidades básicas e tudo mais, mas em muitos casos ela é só uma apresentação no PowerPoint mesmo. Esses fundadores então vão atrás de funding, que é uma palavra bonita para falar dinheiro, de alguém que acredite neles, na ideia e esteja disposto a dar uma grana para eles começarem em troca de uma participação na empresa. Uma das aceleradoras que mais investem em startups early stage, ou seja, que estão bem nesse comecinho, é a americana Y Combinator, e ela é bastante conhecida do pessoal de tecnologia. Startups são consideradas um investimento de alto risco, já que praticamente 95% delas não dão certo. Mas é aquela coisa, se der, os ganhos costumam ser enormes. O que faz uma startup dar certo ou dar errado? Difícil dizer com 100% de certeza, mas eu decidi que eu vou tentar descobrir. Hoje, nós vamos conversar aqui com 2 brasileiros fundadores de startups e que receberam investimento da Y Combinator. O primeiro é o Pedro, esse que a gente já vai encontrar no Mercado Municipal de Pinheiros. E o outro é o Lucas, que eu vou introduzir depois. Esse é o primeiro episódio de uma série documental sobre o sucesso ou falha de suas startups. Meu plano é acompanhar o que acontece com eles nos próximos meses e fazer uma nova entrevista daqui a um ano. Se tudo der certo, continuar acompanhando e fazer outra daqui 2 anos. E depois 3. E se as startups existirem até lá, o que seria incrível, mais e mais entrevistas. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, o que faz uma startup de sucesso. Mas o que a empresa dele faz? Eu quero saber. A startup, né? O que a startup dele faz? Eu quero saber. Enquanto a gente espera o Pedro, eu tento explicar para a Sofia o que é a Kumbuka, startup do nosso primeiro entrevistado. E eu contei o que sabia para ela, que a Kumbuka é basicamente um aplicativo para que as pessoas possam dividir contas. Mas eu ia descobrir em instantes que a Kumbuka não nasceu assim e que na verdade ela é muito mais do que isso. Olha aí. E aí, Pedro? Tudo bom, cara? Tudo bem? Minha filha Sofia, tudo bom? Depois de se cumprimentar, a gente andou um pouquinho pelo mercado, pedimos um hambúrguer num dos vários restaurantes de lá e sentamos para comer e conversar. O Pedro, então, me conta que ele é do interior do Rio de Janeiro, mas se mudou para Santa Cruz, na Califórnia, Estados Unidos, quando ainda era bem pequeno. O pai dele é pesquisador e foi fazer doutorado lá, então ele já aprendeu inglês desde cedo. Lembra de ser obcecado por computadores desde que viu a professora usando um Mac na escola, quando ele tinha por volta de 4 anos. Depois de morar lá nos Estados Unidos por um tempo, ele voltou pro Brasil para viver em Recife e só foi ter um computador com 15 anos de idade. Só que
sem internet. Os pais do Pedro achavam que computador era só para trabalhar e que esse negócio de internet não tava com nada. Ele pegava então o dinheiro que os pais davam para almoçar no ensino médio e usava para ir na Lan House estudar programação, usando disquetes que ele encontrou em livros velhos do pai. Quando chegou a hora de escolher uma faculdade, ele entrou em engenharia da computação na UFPE e depois de algumas experiências de estágio dentro da faculdade, conseguiu seu primeiro emprego como desenvolvedor em uma startup de São Francisco, onde foi indicado por um professor. Depois disso, teve mais algumas experiências escrevendo código em outras empresas, até que surgiu a oportunidade de criar a sua própria startup. E aí tinha um conhecido meu que eu conheci na época que eu trabalhava na PageDraw. O Daniel, meu sócio hoje em dia. PageDraw, que o Pedro acabou de mencionar, é a primeira empresa que ele conseguiu um emprego, entre aspas, formal, a startup lá de São Francisco. Só queria avisar que, como a gente gravou a entrevista num lugar aberto, vai ter bastante som ambiente e às vezes de pessoas conversando. Vou tentar fazer o possível para diminuir os ruídos, mas não vai ficar perfeito. Ele é brasileiro também, a gente se conheceu por pura coincidência na fila de uma festa lá em São Francisco. Trabalhava aqui do Brasil, eu trabalhava remoto pra PageDraw, mas eu fui passar algumas semanas lá, assim, eles me chamaram uma vez. Eu fui conversar com ele porque eu sabia que ele tava começando uma startup também. Ele tava começando já na época que eu tava lá na PageDraw, ele tava meio que fazendo as coisas iniciais. Eu cheguei a conversar com ele porque teve um evento, você conhece a Canary, é um fundo de investimento brasileiro? Pronto, teve um evento da Canary lá em São Francisco que eu fui, assim, só de intrometido, e ele tava apresentando lá, e eu tava fazendo pitch, assim, da ideia dele na fase mais inicial. Assim. Eu conversei com ele me explicou a ideia que era um help, que era essencialmente um marketplace de diarista. Ele tinha uma ideia muito legal, que era que, cara, o jeito certo de fazer um marketplace de serviço é você ver a pessoa que está oferecendo o serviço como teu cliente. Acho que esse era o insight central, assim. A gente não via, sei lá, como o objetivo da gente, tipo, sei lá, vamos maximizar aqui, minimizar o tempo que leva para você. Não, a gente pensava, cara, como é que a gente faz pra gente aumentar o máximo que der a renda das diaristas? Como é que a gente faz pra tornar o dia delas menos complicado, sabe? Como é que a gente faz pra que, tipo, todo mundo queira estar na nossa plataforma? E isso deu bastante certo, na verdade. Então eu entrei na OnHelp nessa época. Esse foi comecinho de 2020. E aí, considerando pelas datas, eu acho que você vê já o desastre no horizonte, assim. Aí a gente, quando começou a pandemia, a gente de repente estava no pior negócio do universo, que era colocar gente desconhecida dentro da casa dos outros. E foi, enfim, depois de muitas discussões aí que a gente pivotou para fintech. E a ideia inicial da gente era, inclusive, fazer uma fintech ali voltada para diaristas. Tipo, não só diaristas, mas, tipo, pessoas autônomas no geral. A gente viu que tinha várias dificuldades que elas tinham em relação a, por exemplo, quando a gente estava trabalhando com a OnHelp de receber os pagamentos da gente, muitas delas não tinham conta bancária, então falavam, cara, não tem como vocês me pagarem em dinheiro, porque só quem tem conta bancária lá em casa é meu marido, e se cair na conta dele, ele gasta tudo em cachaça, sabe? Tipo, tinha umas histórias bem bad, assim. Então, a gente pensou, tá, e se a gente fizesse uma fintech que se adequasse às necessidades delas, que a gente conseguisse, por exemplo, ter toda a interface baseada em chat, parecesse que você estava num WhatsApp ao invés de num banco. Muitas delas reclamavam de dificuldade em relação a decorar a senha do banco. E se a gente tivesse um negócio em que, ao invés de você ter que decorar uma senha complicada, a gente desse pra você, tipo, a gente tivesse um PIN que fosse uma sequência de emoji. Uma coisa que parece super besta, mas que fez muita diferença pra gente. Muitas vezes a gente tinha diaristas falando, olha, eu tenho 500 na minha conta, eu tenho uma conta de 300 pra pagar, eu tenho uma conta de 200, mas eu não sei se vai dar. Então, por exemplo, às vezes a gente tinha... Então, uma coisa que a gente colocou que nenhum banco tem foi, por exemplo, botar, quando você ia fazer um pagamento, mostrar quanto vai sobrar na sua conta. Por mais que isso pareça uma coisa, assim, completamente redundante, para pessoas que têm um nível educacional menor, isso pode fazer muita diferença. Então a gente começou a trabalhar em cima disso, foi bem legal, as pessoas gostavam muito. Mas a gente começou... Aí a gente entrou no Y Combinator, não sabe? Mas isso ainda focando em diaristas, né? Ainda não... A gente focava nas diaristas, mas a gente queria trabalhar com autônomos em geral. Assim. Só que a gente começou a perceber que tinha uma dificuldade muito grande em criar mudança de comportamento, porque para essas pessoas, meio que você passar 3, 4 horas ali na fila da caixa já era uma parte da rotina, já era uma coisa que já estava precificada na vida delas. Era muito difícil a gente explicar pra gente nova, assim, tá, mas por que eu deveria usar esse negócio? Que diferença isso vai fazer na minha vida, sabe? Era uma coisa que a gente tinha bastante dificuldade, de fato, assim, em conseguir convencer as pessoas a fazerem essa mudança de comportamento. A gente viu que tinha essa dificuldade muito grande
grande, nessa época que a gente entrou no Y Combinator. Eles aceitaram a gente com a proposta da Comadre, que era justamente essa fintech, assim. Não, e nessa época você já conhecia que o sistema de startup, o Y Combinator, já estava bem claro na sua cabeça. Isso. Só que a gente viu que a gente não estava conseguindo ter esse crescimento. E a gente começou a chegar à conclusão de, putz, tá, a gente gosta muito da ideia que a gente tem, mas talvez isso não esteja tão encaixado, assim, com o público que a gente consegue acessar. E a gente viu realmente que não estava crescendo, não estava indo, e eu sentei com meus sócios, assim, a gente passou um fim de semana quebrando pau um com o outro, e no final a gente decidiu que a gente ia pivotar pra Kombuka. Por que a gente decidiu fazer a Kombuka? Porque a gente estava ali no desespero, tentando fazer o negócio crescer, não crescia de jeito nenhum. E aí a gente conversou com os nossos mentores do Y Combinator e a gente perguntou, cara, a gente é um bando de moleque aqui, tipo, sem grandes feitos, sem grandes experiências, por que vocês aceitaram a gente? Eles falaram, cara, a gente achou muito legal uma coisa que vocês falaram quando vocês fizeram entrevista com a gente, que foi que existem pessoas para quem lidar com finanças não pode ser visto como uma coisa individual, tem que ser visto como uma coisa coletiva. A gente achou isso um insight do caralho e a gente trouxe vocês meio que na força desse insight. A gente virou um pro outro e a gente falou, tá, se a gente fizesse um negócio totalmente focado nisso, como ele seria? E aí a gente montou, assim, em um fim de semana, um MVPzinho, assim, da Kombuka e tal, e, tipo, começou a botar na mão de umas pessoas, e a gente montou, assim, um protótipo do design, e começou a perguntar, cara, você pagaria por isso? E um monte de gente realmente botou dinheiro na mão da gente, assim, sem nada, só com o MVP, só com o tipo de design ali. Cara, era essencialmente a parte de você dividir as contas e de você ter visibilidade disso. E um monte de gente falou que precisava, que seria muito legal e tal, e a gente começou a ver, tá, tem alguma coisa aí. E aí, no tempo que restava, assim, do Y Combinator, isso foi tipo final de agosto e setembro de 2021, a gente meio que fez toda a primeira versão da Kombuka. A gente começou a liberar, a gente montou um beta ali com pessoas conhecidos, famílias de conhecidos, etc. E a gente começou a trabalhar em cima disso. E estamos nessa desde então. E aí, depois desse primeiro MVP, teve gente que falou, eu pagaria por isso, teve pessoas que, né, investiram efetivamente, né, anjos e tal. Não, a gente não levantou mais investimento. Ah, não? Nessa época, Eu tinha entendido que Não. É porque assim, o Y Combinator, eles colocam alguma grana na empresa, mas honestamente é bem pouco. É tipo... 500 mil, não é? Agora é, mas isso foi depois que a gente passou, quando a gente entrou era 250. E essencialmente eles mesmos falam que tipo, não é, sei lá, não é pra você, não é pra ser um baita investimento, é pra, tipo, você não ter preocupações com dinheiro enquanto você estiver no Y Combinator e você poder ficar focado no programa. Focado no programa e conhecer pessoas e ter mentoria com a galera de Isso, lá, isso. né, e eles te ajudarem a crescer É e pra eventualmente... É pra você não precisar ficar correndo atrás de dinheiro enquanto você tá no programa, mas também não é pra durar mais do que isso. É pra você ter um tempo ali pra você se focar no programa e, idealmente, o programa te ajudar a construir alguma coisa. Uma coisa que eles falam muito é uma parada que foi o pessoal do Airbnb que criou. Que o Airbnb foi um dos primeiros participantes, assim, do Y Combinator, um dos primeiros que realmente deram certo. O pessoal do Airbnb, eles inventaram o que eles chamam de Ramen Profitable. Quando a empresa começa a dar dinheiro suficiente que dá para os fundadores comprar miojo, que é quando dá para você manter a empresa funcionando, essencialmente. A ideia é muito você sair de lá com alguma coisa que tenha esse cheirinho inicial de que dá para funcionar, que dá para dar algum dinheiro e tal. O que é a Kombuka hoje? A Kombuka hoje, ela é uma solução para as pessoas gerirem as finanças compartilhadas delas juntas. O que eu quero dizer quando eu falo em finanças compartilhadas? Cara, tem coisas em que, tipo, não dá para uma pessoa só ser só quem toma as decisões ou quem toma ou quem tem a visibilidade financeira ali. Seja um casal que, por exemplo, precisa organizar as finanças de casa, seja um grupo de amigos que vai fazer uma viagem, seja, tipo, o pessoal que joga futebol toda semana junto. Acaba que sempre tem fluxos de gestão financeira ali envolvidos no meio e alguém tem que ficar responsável por isso. Então a ideia da Kombuka, atualmente, o que a gente é hoje, é a gente possibilitar que as pessoas gerenciem esse tipo de fluxo, onde pessoas precisam dividir dinheiro, as pessoas precisam entender o que está sendo feito com esse dinheiro, elas precisam ter visibilidade disso de uma forma prática e fácil. E como que vocês ganham dinheiro hoje? Atualmente a gente não ganha dinheiro, na verdade. Mas qual que é a ideia, né? O modelo que vocês estão tentando emplacar? Perfeito. Acho que tem várias coisas aí que a gente está construindo aí nos próximos anos. Algumas das quais eu posso falar sobre, outras não. Então, assim, muito provavelmente a gente está muito próximo de lançar o cartão. Então, essa vai ser uma das primeiras coisas que vão trazer receita pra gente. Mas o cartão, ele é só o início. A gente tem várias features que é o que eu posso falar sobre no momento. A gente tem várias features que estão vindo aí que aqui, assim, a ideia é que
a gente dê cada vez mais facilidade para as pessoas e talvez algumas dessas features a gente pense como uma feature premium, a gente pense como algo diferente. Mas inicialmente é o cartão mesmo que eu acho que vai ser a fonte de receita inicial da gente. Vocês estão numa fase agora de correr atrás de mais investimento? Não, a gente levantou uma rodada, a gente levantou o nosso primeiro seed, né? Legal. Em abril. Então a gente não acredita que a gente vai precisar levantar mais investimento no futuro próximo. A gente está muito mais focado agora em realmente iterar o produto, construir ele, evoluir o que a gente tem e garantir que a gente esteja com uma oferta cada vez melhor para o pessoal que realmente usa o produto da gente. E como é que está a empresa hoje em questão de estrutura? Quantas pessoas tem? A gente está com 28 pessoas, a gente acabou de contratar 2 devs agora, recentemente. Dessas 28, a gente tem 8 pessoas que cuidam da parte de engenharia, então toda a parte de desenvolvimento, de fato, são 8 pessoas. A gente tem uma pessoa olhando para produto agora, a gente tem 3 pessoas olhando para dados, e aí o resto das pessoas está dividido entre áreas como financeiro, operações, jurídico. E o que você faz hoje? Qual que é o seu papel dentro da Kumbuka? Meu papel varia muito, assim, de um momento para o outro. No início, acho que quando você começa numa startup, você é o famoso CTO de startup, que no fundo você é uma mistura de gerente com dev sênior, com o que você precisar ser no momento, assim, e que precisar para as coisas andarem você faz. Hoje em dia, eu acho que a gente está um pouco no processo, assim, de eu deixar de ser o que a pessoa chama de um CTO hands-on e indo um pouco mais pro lado administrativo, de me afastar um pouquinho do operacional. Então, hoje em dia, por exemplo, eu pego muito menos em código, assim, eu ainda reviso o código com alguma frequência, mas isso é uma coisa que vai diminuir mais com o tempo também. Hoje em dia, meu papel é muito mais de definir estratégias, de definir planos, de falar com parceiros. Falar com parceiro é uma coisa que, assim, consome um tempo que as pessoas não esperam. Eu também tenho que estar muito olhando para processo, eu tenho que estar muito olhando para, por exemplo, cara, todo o processo ali de como é que a gente vai definir quais são as prioridades de desenvolvimento agora, como é que isso vai chegar nas pessoas, como é que a gente faz para estruturar, para a gente garantir que o que a gente está priorizando é realmente o que precisa ser priorizado, que a gente está levando em consideração as demandas de todo mundo dentro da empresa, que a gente está deixando claro e visível para todo mundo por que certas demandas vão andar e outras não. Porque isso é uma coisa muito importante, de quando você está trabalhando numa empresa que está numa fase mais inicial ainda, que a empresa ainda não é tão grande assim. Você sempre tem muito mais trabalho que você poderia estar fazendo do que trabalho que você realmente consegue atacar. Acho que uma coisa muito importante do meu papel é que justamente porque eu estou meio que fazendo essa ponte ali entre as áreas de negócios e áreas de tecnologia, eu tenho que ter muito claro essa noção de tipo, tá, do ponto de vista do negócio, o que pode dar errado, o que pode ter um problema e o que não pode de jeito nenhum, o que a gente precisa garantir, o que eu tenho que estar ali com o olho de águia em cima, sabe, para garantir que role certo, o que pode ficar um pouquinho mais solto e aí se der errado a gente toma como aprendizado e segue. Eu acho que hoje em dia a linha é meio que essa. Acho que eu sou exigente, não acho nem que teria como eu não ser, porque é muito o que você falou, hoje em dia eu tô responsável por garantir não só que as coisas aconteçam, mas que assim, que o que a gente entrega é a coisa certa que vai possibilitar que a organização, a empresa continue existindo, que tipo, a gente não vai deixar de ter uma empresa daqui a 2 anos porque a gente fez um negócio todo cagado que perdeu metade dos usuários, sabe? Então, eu sou exigente em relação a isso. Ao mesmo tempo, eu acredito que o meu papel hoje em dia, justamente porque eu tô cada vez mais distante da operação, e isso é meio inevitável, o meu papel é muito de dar suporte às pessoas, é de garantir que os recursos que as pessoas precisam ter para que elas consigam fazer o trabalho delas com sucesso esteja disponível para elas, assim. Então, eu tento muito estar num papel ali de tipo, não sou uma pessoa de top-down, não sou uma pessoa de vou mandar você fazer de um determinado jeito. Meu papel ali é deixar claro quais são os requisitos, conversar com as pessoas sobre qual é a forma que é viável da gente atender esses requisitos, então até se não é viável a gente atender esses requisitos, aí a gente vai ter que repensar do lado de negócios, tem isso também. Existe muito essa coisa de que, tipo, às vezes o pessoal que lida com a parte de tecnologia não consegue peitar as pessoas da parte de negócios, e às vezes isso acontece tanto por falha da pessoa de tecnologia, quanto porque a pessoa de negócio não aceita ser contrariada e tal. Sim. Eu tento muito não ser assim, eu tento muito ser a pessoa que, tipo, cara, se realmente é necessário, se eu realmente avalio o que a gente está querendo que seja feito não é viável, não faz sentido, não é algo que realmente dentro das restrições que a gente tem em relação a tempo, em relação a quantas pessoas tem, etc, não dá para entregar, aí realmente tem que voltar e tem que falar com o pessoal de negócio que, olha, não vai dar para ser assim e tal. Eu tenho muita sorte de ter um sócio, um CEO, que me respeita muito, assim, nessa questão de site técnico, porque eu consigo trazer esses pontos para ele, de, tipo, e falar, cara, então, acho que isso não é viável, vamos repensar como a gente pode fazer isso do ponto de vista de negócio também. Eu tento ser
sempre a pessoa que está disponível ali para entender as necessidades das pessoas e entender, cara, como é que a gente pode fazer um processo que ele seja melhor para todo mundo e que a gente ainda consiga, tanto quanto possível, atender os requisitos que a gente tem aqui. Última pergunta, cara. Que eu falei que a ideia é que a gente converse talvez daqui a um ano. Uhum. O que você consegue enxergar onde você gostaria de estar daqui a um ano com a Kombuka? Primeiro, gostaria que crescesse muito, assim, acho que é o que todo mundo que está aí construindo sua startup, está construindo seu negócio, gostaria que acontecesse. Mas eu acho que assim, a gente tem muita coisa que vai sair na Kombuka nos próximos meses, muitas que eu realmente não posso falar sobre ainda. Eu posso dizer assim, tem muita coisa legal vindo aí em termos de transformação do próprio sistema financeiro e a gente é muito comprado em construir em cima dessa evolução do sistema financeiro. Acho que o Brasil já é referência assim, em termos de estrutura financeira há algum tempo. O Pix só fez a gente virar mais referência ainda. Open Finance é uma coisa que tipo, a gente meio que começou se referenciando no Reino Unido. Hoje em dia o Reino Unido considera a gente referência. E tudo isso são coisas que eu acho que tem muita coisa legal vindo por aí e a gente é muito comprado em relação a isso na Kombuka. A gente quer tipo, continuar mantendo o Brasil na frente em termos de ser referência, em termos de estrutura financeira. E a gente quer construir muitas coisas que não existem em mais nenhum lugar do mundo e realmente ser uma referência técnica, realmente ser uma referência em termos de mercado de pagamentos, em termos de Open Finance, em termos de várias coisas. Uma coisa muito relevante, assim, eu acho que sobre o Pix, sobre o Open Finance, por exemplo, é que o Pix, ele é muito óbvio, assim, a proposta de valor dele. É tipo, cara, eu vou transferir dinheiro e isso vai estar instantaneamente em outra conta. Tipo, a pessoa imediatamente olha isso e ela vê valor. Open Finance é um negócio que eu acho que é um pouco mais complexo. É um pouco mais complicado para as pessoas entenderem como é que elas vão tirar valor daquilo, porque é uma coisa que roda muito nos bastidores. Então, o que eu gostaria que estivesse acontecendo daqui a um ano? Eu quero que a Kombuka seja a empresa que vai estar na frente em termos das pessoas olharem e pensarem, cara, Open Finance é do caralho. Resta pra gente desejar todo o sucesso do mundo aí pro Pedro e pro time da Kombuka. E é claro, baixar o aplicativo, testar, dar feedback, adicionar o Pedro nas redes sociais e de repente até acompanhar esse crescimento aí, mesmo antes da próxima conversa com o Pedro daqui a um ano sair. Curioso pra saber o que vai acontecer. E agora vamos ouvir a história do nosso segundo founder, o Lucas. Natural de Florianópolis, ele descobriu a sua paixão por código por causa de um jogo chamado Ragnarok. Navegando na internet, ele ficou sabendo que dava para fazer bots para o jogo escrevendo código Perl, uma linguagem de programação, e percebeu que gostava mais de fazer bots do que de jogar. Escolheu sistemas de informação como curso na faculdade, fez um estágio em redes e depois QA, até que colocaram ele para trabalhar como programador. Ele começou a escrever e palestrar bem cedo e acabou chamando a atenção de uma empresa de Londres, onde fez entrevista, foi contratado e começou a trabalhar remotamente. Depois de um tempo, a empresa chamou ele para ir viver e trabalhar na Inglaterra e ele foi, com apenas 22 anos. Ficou mais de 5 anos em Londres trabalhando para empresas como desenvolvedor, até que surgiu a vontade de empreender. Na verdade, já estava ali dentro dele, só aflorou. Eu começo provocando o Lucas, perguntando se um dia ele teve uma ideia genial do nada e resolveu criar um produto. Acho que as pessoas elas têm essa impressão de que o empreendedor ele é a pessoa que tem uma ideia genial e aí ele senta e ele executa cegamente e ele joga no mundo e ou o mundo abraça a ideia completamente ou ele rejeita a ideia completamente. Quando na verdade eu vejo que, assim, eu não tenho tanta experiência, eu estou fazendo isso há um pouco menos de um ano, mas pelo que eu vejo ao meu redor e a minha impressão so far é que você começa com a intenção de construir algo que é seu, algo que você gosta, claro, você não vai querer empreender num setor onde você não sente empatia pelos seus usuários ou que você não entende muito bem e tudo mais, mas que você começa com essa vontade de construir algo, porque o processo de construir algo ele é muito gostoso, assim. Então você começa com o processo de construir algo e você tem uma ideia inicial, você debate essa ideia, você vai ajeitando ela com o tempo e quando você coloca ela no mundo real, é que as coisas quebram. Eu acho que é muito, muito raro, assim, eu não me recordo de ninguém que teve uma ideia genial e colocou no mundo e ela simplesmente funcionou. Mesmo as ideias que você tem a impressão de que elas funcionaram imediatamente, quando você vai realmente ver as histórias, você vê que tem founders ali
trabalhando atrás daquilo ali e batendo a cabeça na parede durante anos e anos e anos. Então, ele é um processo que você vai querer construir algo, você vai colocar algo no mundo, você vai ver o que o mundo te fala sobre aquilo e você vai tentar entender melhor sobre o que as pessoas realmente precisam, né? Porque no fim do dia você tem que fazer algumas coisas que as pessoas querem, né? Isso que o IC sempre fala também. Então você vai colocar aquilo no mundo e você vai descobrindo necessidades ali ao redor. Então, se você vê histórias de grandes empresas, a Brex, por exemplo, fundada por 2 brasileiros também, se você vê a história deles, eles começaram trabalhando num óculos de VR e eles terminaram fazendo um banco. Então, você vê que você pivotar, você trocar de ideia, ele é um elemento, ou ajustar a sua ideia, às vezes, é um elemento essencial para que você tenha sucesso, porque você não pode simplesmente forçar uma ideia que você teve na sua cabeça no mundo real e ela funcionar, sabe? Acho que esses ajustes, eles são sempre necessários, e por mais que eles às vezes sejam pequenos, eles são sempre necessários. A ideia, ela conta, claro, assim, uma má ideia com uma excelente execução, ela até tem o seu valor, mas eu acho que eu não concordo nem com que você teve uma ideia genial, ela vai funcionar, e você não pode falar sua ideia pra ninguém, acho que isso é um péssimo approach, mas eu também não concordo que uma péssima ideia com uma boa execução vá funcionar. Você sempre ajeita a sua ideia, né? A execução nada mais é do que você também executar a mudança das ideias, a operacionalização daquela ideia. Então, às vezes, tem algum insight específico numa ideia que muda completamente como as coisas funcionam, né? Então, eu acho que você tem que achar um meio termo aí e saber tanto executar quanto ter uma boa ideia. E esse processo, ele é iterativo, né? Geralmente, eu gosto de pensar, enfim, não contando uma história de sucesso, porque eu ainda estou nesse processo, mas eu sempre tento otimizar por velocidade de iteração, assim. Por mais que você vai jogar uma coisa na parede e ela vai funcionar, você ir o mais rápido possível para qual é o próximo passo para isso funcionar, ou ajeitar isso para que isso funcione. Eu acho que é inevitável você bater a cabeça na parede, assim. Eu acho que bater a cabeça na parede é necessário, você só tem que bater de uma forma que você aguente continuar batendo a cabeça na parede, que você não faça nada fatal, que você consiga fazer isso por bastante tempo até que você consiga algo que saia do chão, assim. É importante frisar aqui que a startup do Lucas está num estágio bem diferente da do Pedro, lá do começo da história. O Pedro já tem 20 e tantos funcionários, já tem um produto mais robusto, um time, enquanto que o Lucas é só ele e o seu parceiro fundador, que também se chama Lucas. Eles se conheceram na faculdade e sempre falaram de fazer alguma coisa juntos. E foi no período que estava em Londres que a cabeça do nosso founder começou a mudar. Cara, eu lembro que quando eu tava em Londres, assim, nesse último ano, eu pensava muito em voltar e fazer isso. Assim. Eu tinha colocado na minha cabeça que, por algum motivo, assim, eu sabia que eu ia ficar ali uns 5 anos. Assim, esse era o número que eu tinha na minha cabeça. E aí, quando se aproximou desse número a minha estadia lá, eu vi que eu teria que fazer isso, porque se eu não fizesse isso agora, eu não faria mais. Como eu sempre mantive contato com o Lucas, é um dia que teve um momento específico, assim, que eu falei, vamos largar tudo e fazer isso. Acho que foi uma conversa bem acertada, assim. A gente sempre teve essa conversa durante todos esses anos, mas eu lembro que especificamente teve um dia que a gente tava conversando e tudo mais, e aí a gente se ligou. Eu tava no celular e eu fiquei dando voltas, assim, no bloco lá. Eu morava em Brick Lane, eu ficava passando ali, é uma rua relativamente movimentada, então era tranquilo ficar passando ali ao redor do bloco umas 20 vezes, assim. Telefone com o Lucas, falando o que a gente vai fazer, como vai funcionar, como é que a gente vai dividir equity e tudo mais, como que a gente trabalharia. Como eu e o Lucas, a gente sempre falou disso por muito tempo, assim, foi muito fácil de acertar as coisas e como o processo funcionaria. Então eu diria que foi naquele dia mesmo que a gente tomou essa decisão, e aí daí pra frente foi só basicamente eu ajeitar a minha vida ali esses últimos 2 meses pra que eu pudesse fazer essa volta. Então fazer todo o processo de sair de lá, ver como é que eu ia voltar pro Brasil, achar um apartamento pra alugar aqui, resolver toda a questão de tributação lá, dar saída fiscal lá, enfim, fazer imposto de renda aqui, que eu tinha que fazer logo depois que eu cheguei. Então foi mais resolver burocracias, assim, depois desse dia. Com todos os detalhes de como a parceria, a sociedade funcionaria, eles começaram a pensar no problema que iriam resolver como produto. Cara, inicialmente a gente começou a atacar CI, Continuous Integration, porque basicamente você acho que deve ter tido a experiência, acho que a maioria das pessoas que vão ouvir a gente tem a experiência de que para você testar algo em CI, você vai lá e você escreve algum código, escreve um monte de YAML, você não sabe como as coisas vão funcionar do lado do servidor e você simplesmente comita aquilo e você espera ali uns 10 minutos até o seu CI rodar a sua task e te dar algum feedback. Então esse feedback loop ele é muito longo e para você configurar CI é horrível que você tenha que ficar usando YAMLs. Então a nossa ideia era permitir
permitir com que você fizesse uma CI que você consegue programar de fato, e você sabe qual é o código que vai rodar lá, e que essa CI fosse reproduzível na sua máquina, que é uma coisa bem parecida com o que o Dagger, do Solomon, criador do Docker, faz hoje. Então a gente começou com essa ideia. A gente, desde cedo, a gente sempre teve esse bias de falar com pessoas para validar o que a gente estava pensando, para entender melhor o problema, porque quando você tem uma ideia no vácuo, essa ideia ela vai ser sempre problemática, ela vai quebrar no primeiro momento que ela tocar a realidade, assim. Que é quase impossível você ter uma ideia que ela não quebra quando ela toca o mundo real. E aí a gente começou enfim, explorar esse espaço. A gente fez umas 30 user interviews ali, logo que eu voltei nas primeiras 2-3 semanas, para entender melhor, enfim, quais eram as necessidades das pessoas em relação à CI, o que elas faziam quando a CI demorava, se isso era realmente um problema, né? Qual é o problema quando a CI quebra? Você já pensou em procurar uma solução quando a sua CI quebra? E a grande verdade é que por mais que isso seja um pouquinho incômodo, não é uma dor grande o suficiente para você mover todos os seus pipelines para fora do GitHub Actions, que já te dá 2.000 minutos, que já te dá máquinas gigantes, que já está integrado no GitHub, que já tem várias actions prontas e tudo mais. Não é uma dor grande o suficiente. Assim, por mais que ela seja uma dor, ela não é grande o suficiente. E aí a gente logo depois viu, durante essas entrevistas, que o que a maioria das pessoas fazia tinha um workflow na CI delas que subia o ambiente de preview para elas testarem as aplicações. Então, quando você escreve algum código, você faz uma mudança no seu front, no seu back, etc., você basicamente abre um PR e esse pull request ele vai ser deployado e você vai receber um link no pull request. Parecido com o que o Vercel faz, só que muitas pessoas não usam Next.js, não usam Vercel, e aí elas precisam desse ambiente para poder fazer essa validação sem o Vercel. E aí muitas pessoas fazem isso na mão, elas implementam tudo isso na mão para que isso funcione. E o motivo pelo qual elas achavam isso dolorido é que elas tinham que gerenciar toda a infra, e enfim, tem toda uma questão de você subir desses ambientes, acaba ficando caro algumas vezes. Então o que a gente pensou foi, por que a gente não faz esse workflow que todo mundo já escreve na mão, de uma forma mais simples e que custe menos? Porque a gente consegue ter um pool de máquinas, a gente consegue subir dessas coisas só quando você clica no link, tudo isso. Então a gente começou a trabalhar nisso, então a gente ficou ali mais ou menos 1-2 meses construindo, fazendo landing, falando com pessoas durante todo esse processo e tudo mais. E aí, depois desses 1-2 meses ali que a gente conseguiu ter alguém usando gratuitamente, a gente mesmo poder testar, a gente conseguiu um primeiro customer, word of mouth, assim, a gente tava testando a landing page e uma das pessoas que a gente tinha mandado para testar a landing page, ela enviou para outra pessoa, essa outra pessoa começou a testar, e aí funcionava bem para elas, era o que elas precisavam, então a gente teve um primeiro customer ali mais ou menos em março, abril, e aí logo no final de abril, assim, foi quando a gente fez a aplicação para o IC, e aí logo depois a gente foi chamado para entrevistar, e aí felizmente deu tudo certo, e aí a gente foi para Califórnia passar os últimos 3 meses ali em São Francisco, basicamente. Então foi essa trajetória de ideias, eu diria. Eu queria saber como é que foi então esse processo de se aplicar para Y Combinator, ou YC, como eles chamam. Sobre a aplicação, basicamente é o que a gente sempre quis fazer o YC, assim, a YC é o holy grail das aceleradoras e tudo mais, né? A gente, quando viu que as aplicações do Batch estavam abertas e tudo mais, a gente tava iterando um pouco na ideia ainda, a gente não aplicou logo no começo da deadline, mas a gente aplicou faltando umas 4-5 semanas ainda para fechar realmente a deadline. E aí, isso que você falou é bem verdade, assim, a impressão que eu tenho é que eles são muito direto ao ponto, sabe? Se você vê a aplicação da YC, por exemplo, ela é muito útil mesmo que você não vá aplicar. Se você não aplicar e você só sentar e tentar preencher a aplicação da YC de uma forma direta, você vai perceber que às vezes você cria muita complexidade em torno de algo que deveria ser simples. Sabe? Então tem pessoas que têm ideias às vezes muito mirabolantes ou elas não sabem explicar como algo funciona de forma rápida. Então, por exemplo, a nossa aplicação do YC, se eu não me engano, a descrição do que a gente fazia era quando alguém empurra código, a gente deploy essa aplicação e manda um link no pull request. Era isso. Então a aplicação já foi bem direta, assim, tem vários vídeos da YC, inclusive no próprio canal deles, explicando como aplicar e tudo mais, que eles gostam de, enfim, de pessoas que realmente têm um entendimento fundamental das ideias e tudo mais, conseguem ser precisas e claras ao expressar as ideias. E aí a gente preencheu a aplicação dessa forma, então fizemos essa aplicação, e aí deu mais ou menos 1 ou 2 semanas, assim, a gente foi chamado para entrevistar. Eu até fiquei um pouco impressionado, assim, eu realmente não esperava ser chamado para entrevistar, para falar bem a verdade, porque, cara, a quantidade de aplicações que a YC recebe é bizarra. Então, eu recebi o convite para fazer entrevista, aí eu falei com o Lucas, nessa semana eu tava bem doente, inclusive, eu tava de cama, assim, e aí fui fazer entrevista meio rouco, meio cansado, assim, eu lembro que eu tava deitado, e aí eu levantei basicamente para fazer a entrevista. Acho que isso me ajudou a ser um pouco mais breve, às vezes eu sou um pouco prolixo. E aí foi bem direto mesmo, basicamente você começa, enfim, eles já sabem o seu nome, né, não tem muito por que você fazer tudo isso, toda essa apresentação de novo, mas basicamente é diretamente o que você faz, e aí ir um pouco mais a fundo em alguns detalhes da sua ideia, como você planeja ter customers e tudo mais. Eu acho que é uma conversa bem direta, assim, são só 10 minutos, eles mesmos explicam tudo isso na própria aplicação. Então, eu gostei bastante, assim, como programador, eu acho que é o processo ideal, sabe?
sabe? É muito ver quem você é, se você é um founder que consegue codar, que tem habilidade técnica de fazer o produto, e ver se você tem uma noção do que você tá fazendo, porque o business você aprende. Eu queria saber então quanto tempo demorou para eles serem aprovados pela Y Combinator depois de ter feito essa entrevista relâmpago aí. Cara, foi no dia seguinte, se eu não me engano. Foi bem rápido. O processo da YC, basicamente, pelo que eu tinha lido de relatos de outras pessoas que foram chamadas, elas recebiam uma ligação no mesmo dia. Então, você faz a entrevista, de noite eles te ligam e te dizem se você passou. E aí eu lembro que a gente fez a entrevista, era 2 da tarde aqui no Brasil, devia ser umas 10 da manhã na Califórnia. E aí foi chegando de noite, assim, deu umas 10, 11 horas, eu vi, a gente não recebeu a ligação, provavelmente a gente não passou, né, tudo bem. E aí eu isso ainda tava super doente, assim, nessa época, enfim, a gente tinha acabado de começar, então tinha muita incerteza de se algo ia dar certo, quanto tempo a gente fazer isso e tudo mais. Mas enfim, eu ia seguir o quanto eu conseguisse, assim, uma coisa que eu aprendi mandando fora é que você só vai seguindo, faz o melhor que você puder todo dia e eventualmente você encontra um caminho bom a seguir. E aí no dia seguinte também eu fiquei lá esperando e não recebi nenhum feedback, meio-dia, 4 da tarde, 8 da noite, eu lembro que eu fui dormir, e aí eu tava dormindo na casa da minha namorada aqui perto, acordei de madrugada pra tomar água e tal, eu tava com o corpo bem seco, tava doente, e aí eu peguei meu celular pra ver que horas eram, e aí tinha uma mensagem do nosso partner na YC, perguntando se eu tinha um tempo pra ligar, e aí eu falei, não, claro, tenho tempo aqui, 1 da manhã, eu tô super bem aqui, claro que eu tenho tempo. E aí falei isso e fiquei acordado, demorou uns 40 minutos, fiquei uns 40 minutos acordado ali, meia-noite, 1 da manhã, esperando essa ligação, e daí eles nos ligaram e aí eles nos aceitaram no dia seguinte, assim. Pra eles devia ser um pouco mais cedo, né? 4 horas pra trás lá. Mas foi um dos dias mais empolgantes, assim, que eu tive nos últimos, talvez, 28 anos de vida, eu diria. Aprovados pela Y Combinator, chegou a hora do Lucas e seu sócio, então, irem até São Francisco, na Califórnia. Cara, basicamente, os outros batches que você deve ter visto foram remotos, né? Então você fazia, enfim, de onde você estivesse por causa da pandemia e tudo mais. Mas esse batch foi presencial, então a gente foi de fato até São Francisco, então teve todo um processo de a gente ser chamado e a gente tinha mais ou menos ali um pouco menos de um mês pra achar um lugar pra morar, pra alugar. São Francisco é bem difícil nessa questão, enfim. E continuar trabalhando na ideia e tudo mais, e terá pra você poder ir pra lá. E aí mês seguinte foi pra lá, a gente deu a sorte de conseguir uma casa muito boa com preço razoável no Craigslist. E basicamente o que você faz nesses meses você trabalha na sua ideia e tudo mais, você tem o feedback e todo o suporte da YC, tem todo o programa que ele é designed para te ajudar como founder, ele é muito, muito founder friendly, a YC, eles são os melhores, eu tenho zero reclamações, assim, muito pelo contrário, eu tenho coisas boas a dizer da YC, eles são absolutamente fantásticos. E aí, enfim, é o que você faz nesses 3 meses, é você, enfim, ter esse feedback, falar com customers, você conseguir iterar um pouco na ideia e aprender, principalmente, com pessoas que já têm muita experiência de lá. Eu queria saber então como é que é lidar com dinheiro de investimento, né? Você tem que ficar justificando gastos e cada coisinha que você faz com essa grana que recebe. Você tem uma responsabilidade fiduciária, não é o seu dinheiro, né? Essa é a verdade. Não é o seu dinheiro, isso é um erro que algumas pessoas cometem que você tem que saber, assim. É uma coisa muito básica, mas eu acho que às vezes, enfim, pequenos negócios ou quando as pessoas têm experiências em coisas um pouco menos estruturadas, é uma coisa que às vezes pode se confundir. O dinheiro tá na conta da empresa, ele não é o seu dinheiro. E aquilo ali é o oxigênio que a empresa tem para respirar. Então, assim, você tem que ser o mais cuidadoso possível com esse dinheiro para que você continue tendo oxigênio para respirar e se mover. Mas você também não quer ser tão scam a ponto de você, por exemplo, não ter uma máquina que tá dando problema e você não vai comprar um laptop novo, entendeu? Você vai comprar uma máquina ruim. Enfim, você tem sim que ter esse cuidado, mas eu diria que você também não precisa ser tão scam a ponto de você, enfim, não conseguir trocar de computador ou, enfim, se um escritório te faz produtivo, ter um escritório, eu acho que, enfim, cada um tem suas filosofias de cash management, assim, eu acho que ainda mais pra Seed existe um grande valor em você ser pequeno e você conseguir se mover rápido. Eu acho que, principalmente pré-PMF, antes de você ter essa indicação do mercado que você está fazendo, de fato, algo que as pessoas querem, é muito importante que você consiga mudar de direção muito rápido, né? A partir do momento que você tem um time, a partir do momento que você tem muitas coisas pra abandonar, você fica mais preso a um certo caminho, assim, e você demora mais pra virar o bar. Então, por isso que existe muito espaço para startups competirem com empresas grandes. Elas demoram muito para virar o leme em outra direção. Enquanto uma startup, você pode simplesmente, se achou um caminho melhor, você segue o caminho melhor, entendeu? Na época que eu conversei com o Lucas, ele e o sócio estavam em um momento onde estavam pivotando o seu produto, que basicamente é mudar o rumo do que eles estavam fazendo.
Isso é muito comum em startups, para encontrar o tal do PMF, que o Lucas já mencionou algumas vezes aqui, o Product Market Fit, que resumidamente é achar um produto que as pessoas estejam dispostas a pagar. Ele não podia me dar muitos detalhes da direção que eles estavam seguindo, mas antes de finalizar a edição desse podcast, eu pedi para ele mandar um áudio atualizando e falando um pouquinho sobre o produto e o caminho que eles seguiram, e além de um caminho diferente, eles também mudaram o nome. Inicialmente, o produto deles se chamava Ergomake e agora se chama Briefer. Vamos ouvir o áudio dele aí. E aí, Gabs? Então, para atualizar você daquela nossa conversa sobre a pivotada, a gente já estava avaliando possibilidades do que fazer e tudo mais, falando com pessoas que seriam possíveis usuários, e a gente acabou decidindo fazer um produto que ele é uma mistura de um Jupyter Notebook com um Notion. Então, você consegue organizar informações ali, fazer queries, botar gráficos, tanto com Python quanto sem Python, fazer upload de arquivos, processar informações, enfim. Basicamente, esse é o produto hoje, que a gente chama de Briefer, então a gente, inclusive, mudou o nome da empresa, depois que a gente mudou o produto. Então, desde aquela nossa conversa, a gente tinha trabalhado nisso, começado a trabalhar nisso, e desde o lançamento, que fazem mais ou menos umas 2 semanas aqui no momento que eu tô te mandando esse áudio, a gente teve aproximadamente 500 signups nesse pouco tempo, e continuam vindo várias novas pessoas falar sobre como elas estão usando o produto. A gente tem visto muitos use cases interessantes, e agora a gente tá pegando esse feedback para poder iterar e ver o que de fato é o elemento que causa o stickiness, que causa as pessoas a voltarem, o que realmente entrega mais valor no que a gente construiu, beleza? Então, inclusive, vou ficar muito feliz se alguém aí quiser ir lá testar. A gente tá em briefer.cloud, então se você quiser, vai lá, conecta um banco, faça umas queries, rode uns gráficos, enfim, beleza? Valeu, Gabs, um abraço. Um abraço, Lucas. Link para quem quiser testar o Briefer tá aí na descrição. Mas só voltando para a conversa que eu tive no passado com ele, para fechar o nosso papo, eu fiz uma pergunta parecida que eu fiz pro Pedro lá no começo, que é: qual que é o sonho dele como startup e o que ele espera alcançar aí no próximo ano? Cara, o meu sonho mesmo é um dia fazer um IPO. Sendo bem sincero, esse é o sonho. Em questão de próximos passos, assim, acho que só existe uma coisa na cabeça de todo empreendedor nesse estágio, que é PMF. Assim, você acorda pensando em PMF, você vai dormir pensando em PMF. E aí, para quem não souber o que é PMF, é Product Market Fit, né? Quando você sabe que existe um pool do mercado, quando você para de empurrar uma pedra montanha acima e você começa a correr atrás da pedra montanha abaixo do outro lado, sabe? Então, eu diria que, cara, produto é prioridade principal, assim, achar um produto que funciona, achar algo realmente que as pessoas gostem. Eu acho que o lema da YC de Make Something People Want, ele é uma coisa muito simples, mas que às vezes as pessoas se pegam fazendo um monte de coisas que não são realmente necessárias, sabe? O que importa é você ter um produto e as pessoas quererem o seu produto e pagarem por ele. Nada mais importa. Não é você ir fazer talks em conferências, você ser uma pessoa pública e falar muito sobre sua ideia, enfim, isso não é necessariamente o que move a ideia para frente. Assim, nada de errado com isso. Existem muitos casos em que o PR ele é extremamente necessário, quando você precisa de um visto de trabalho para os Estados Unidos, por exemplo, é um dos critérios, ou quando, dependendo do mercado onde você está, PR, esse Public Relations, ele é muito, muito importante. Mas no fim do dia, o que importa mesmo é você ter algo que as pessoas querem, né? O Make Something People Want mesmo. Então, PMF é tudo que a gente tem na cabeça hoje, assim. Começar uma startup que recebe investimento de um fundo como a Y Combinator é uma ideia que ao mesmo tempo me fascina e me assusta. Fascina porque deve ser incrível conseguir trabalhar e poder focar em um projeto seu sendo pago para isso. De um jeito que você não precisa se preocupar tanto com grana e tem toda uma rede de pessoas para te apoiar e dar conselhos. Me assusta porque o sucesso direto de um produto, pelo menos no início, depende quase que exclusivamente de você. E se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos meses trabalhando sozinho, é que às vezes essa dependência apenas do seu esforço pode ser um peso muito grande. Fora que com o tempo você vai precisar contratar pessoas, ser responsável pelo seu trabalho e pode mudar as suas vidas, pro bem ou pro mal. Mas deve ser muito legal. Eu vou dizer que já pensei algumas vezes em empreender assim. Não descarto, acho que um dia ainda pode acontecer. E sobre a história do Pedro e do Lucas, a ideia, como eu falei lá no início, é entrevistar eles de novo um ano depois dessas gravações, que foram no final de 2023. Durante 2024 inteiro, eu vou pedir para eles me mandarem atualizações relevantes por áudio uma vez por mês, que eu vou guardar e usar para compor essa história ao longo do tempo. Além do sucesso ou falha de suas
suas startups, eu quero captar o lado humano do Pedro e do Lucas. Como vai ser para eles passar por todo esse processo? As angústias, dores, felicidades e o que mais eles tiverem para contar pra gente. O que será que vem por aí? Eu quero agradecer você que ouviu até aqui e pedir para que avalie o podcast se ainda não tiver feito isso. E claro, recomenda aí para amigos, amigas, grupo de zap, pra gente fazer isso aqui crescer. Te vejo em breve, jovem. Tchau!